Olá. Na aula passada, a gente encerrou praticamente toda a matéria relativa à teoria de ondas eletromagnéticas, que a gente possa, a partir dela, resolver os problemas relacionados à propagação de ondas. O primeiro desses problemas, ou seja, a primeira aplicação que se tem, é a reflexão de ondas eletromagnéticas e a transmissão de ondas na interface entre dois meios diferentes. Esse é um problema extremamente importante, porque, afinal de contas, tudo que se quer é que entre uma fonte e um receptor, o sinal se propague da melhor maneira possível. Infelizmente, o espaço é cheio de obstáculos, e esses obstáculos fazem com que esse sinal não tenha a melhor propagação. E para isso é preciso conhecer como se dá essas interrupções, como elas acontecem no espaço cheio de interfaces. Eu sou o professor Sérgio Severo e essas são as aulas de ondas eletromagnéticas do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, do curso de Engenharia Elétrica do campus Pelotas. Bom, vamos imaginar que nós tenhamos um plano infinito que divide o nosso espaço em duas regiões. Na região 1, no nosso caso, a gente vai ter vácuo. E na região 2, o vácuo tem a permissividade ε0 e a permeabilidade μ0. E na região 2, nós temos um material dielétrico com permissividade epsilon complexa e não condutor, sigma igual a 0. Ou seja, nosso material pode ter perdas ou não. Mas ele não é condutor. E o que se quer saber, o que nós vamos estudar, são duas coisas. Quanto dessa onda eletromagnética que se propaga no meio 1, nessa direção, quanto dessa onda atravessa para o meio 2 e quanto dessa onda retorna ao meio 1. Lembrem que a gente disse que as ondas eletromagnéticas, a solução da equação da onda, pelo menos de uma onda plana, que é o caso, então nós estamos tratando aqui de uma onda plana. Nós vamos orientar o nosso espaço assim. Vamos propagar em Z. A nossa onda plana tem o campo E na direção X e o campo H na direção Y. E o que se quer saber é isso. Essa onda plana, então, incide, porque a propagação é nesse sentido, na direção perpendicular à nossa interface. Essa onda EX possui, nesse lado aqui, duas possíveis soluções. Então, ela é uma onda que é dada por um campo incidente E0+, E na menos gama Z, mais um campo refletido E0-, E na mais gama Z. Ou seja, aqui nós temos uma onda que se propaga no sentido positivo do Z, e aqui nós temos uma onda que se propaga no sentido negativo do Z. Ou seja, uma onda que vem para cá e uma onda que volta para lá. O mesmo se dá com o campo magnético, HY vai ser igual a H0+, E na menos gama Z, mais H0-, E na mais gama Z. Gama é, no nosso caso, considerando que a permeabilidade seja do vácuo, ou seja, nós temos um meio não magnético,
o valor de gama é ômega, J, ômega, raiz de mi, epsilon. Se é vácuo, aqui é μ0. Nós vamos manter μ por enquanto, para facilitar o nosso equacionamento só, mas assumo que seja μ0. Só que epsilon não necessariamente é epsilon 0. Nesse lado, epsilon é epsilon 0, ou seja, no meio 1, epsilon é epsilon 0. Então aqui seria μ0 epsilon 0. Já no meio 2, a gente não tem, então isso aqui é x no meio 1. HY no meio 1. Agora, EX no meio 2 é dado apenas por um E0 mais, já no meio 2, E na menos gama Z. E não tem o termo da onda regressiva, por quê? Porque nós assumimos que esse nosso meio é infinito. Então, essa onda, uma vez que ela se propague nessa direção, ela não encontra mais nenhum obstáculo. E não encontrando nenhum obstáculo, ela não retorna. Não há nenhuma forma dessa onda voltar. Então, e o HY no meio 2 vai ser igual a 1H0 mais no meio 2 e na menos gama Z. Gama 2. Então, isso aqui é gama 1 e gama 2 é igual a J ômega raiz de mi epsilon 2. Então, vamos chamar isso aqui de epsilon 1 e esse aqui de epsilon 2. Epsilon 1 aqui no caso é epsilon 0 porque é o vácuo. E epsilon 2 é um epsilon 0 epsilon R, ou seja, um valor de permissividade diferente do vácuo. Essas considerações são muito importantes, basicamente estabelecem todo o nosso meio. Vamos considerar agora o que acontece quando Z é igual a 0. Para isso, a gente vai dizer que aqui Z é igual a 0. Exatamente na nossa interface. Nesse lado, Z é maior do que 0 e aqui, obviamente, Z é menor do que 0. Em Z igual a 0, E na menos gama Z é igual a 1. Então, no meio 1, a gente vai ficar... Deixa eu botar um meio 1 com... tá certo. Nós vamos ficar com EX em Z igual a 0 vai ser igual a E0 mais E0 menos. E no meio 2, bom, de toda forma, né? Meio 2 não. HY em Z igual a 0 vai ser igual a H0 mais H0 menos. Já aqui, isso aqui tudo no meio 1, e no meio 2, a gente tem que o EX de Z igual a 0 é igual a apenas E0 mais no meio 2. E0 mais, para quem não lembra, ainda é só o fasor girante que nos indica exatamente o campo elétrico aqui. Vou botar ele na cor correta, fica mais fácil de entender. Então, é o campo elétrico imediatamente próximo da superfície. Em preto é mais, em azul é menos. Eles estão no mesmo ponto, tá? Então, nós temos dois campos aqui, e aqui nós temos dois campos. Então, esse aqui é em azul, E menos H menos, tá? E em vermelho aqui nós temos o E mais no meio 2. Ok? São coisas simples, mas são coisas muito importantes. Tem que ser muito bem pensadas, senão nós temos problemas. O E está assim, antes que eu me esqueça,
e, obviamente, o H está aqui. Tá? Ou seja, saindo do nosso plano. Ou desenhar, dá para desenhar ele aqui assim também, mas está na superfície aqui. Well, esse é o nosso campo H. Bom, gente, lá, quando a gente faz essa consideração aqui, as equações de Maxwell resultam, ou seja, nós temos uma onda plana com campo X apenas na direção X do campo elétrico, o campo magnético apenas na direção Y e que apenas varia na direção Z. Quando a gente faz essas considerações, a gente encontra que a lei de Faraday e a lei de Ampère vão ficar simplesmente o seguinte. Elas vão ficar para a lei de Faraday, a derivada de Ex em relação a Z vai ser igual a menos J ômega mi HY. E menos a derivada de HY em relação a Z vai ser igual a sigma mais J ômega epsilon e x. Nosso caso, sigma é igual a 0. Tá? Tudo bem, então vamos pegar essas duas derivadas aqui e vamos aplicar essas derivadas nessas equações aqui em cima. Tá? Então vamos começar tratando do meio 1 para ver o que acontece. Meio 2 fica mais fácil, a gente só volta nele depois. A gente sabe que se aplicar essas derivadas aqui, eu derivar Ex e derivar HY, vai resultar que em Z igual a 0, cuidado, sempre em Z igual a 0, nós não estamos fora, nós não estamos no meio 2, nós estamos na interface, bem próximo da interface do meio 2 com o meio 1. Tá? Em Z igual a 0, a nossa derivada de Ex em relação a Z vai ser igual a menos gama, gama sai para frente aqui, né? E0 mais E na menos gama Z menos E0 menos E na mais gama Z. Certo? E a derivada de HY em relação a Z vai ser igual a menos gama H0 mais E na menos gama Z, menos H0 menos E na mais gama Z. Aqui também não precisa considerar agora. Se a gente usar agora a definição do gama, na verdade a definição não, a definição do gama, para meio sem perdas, a gente encontra o seguinte. Vou fazer uma deduçãozinha aqui simples. Vamos usar a definição do gama para meio sem perdas, substituindo essas equações aqui, e mais, vamos utilizar isso aqui, porque a derivada de x em relação a z é isso aqui, e a derivada de hy em relação a z é este termo aqui. Vamos substituir esses termos aqui nessas duas equações. Tá? Se a gente passa o valor delas para cá e compara agora com isso aqui. Isso resulta, gente, que para o meio 1, a gente tem que menos j
ômega mi hy é igual a menos gama, menos j ômega raiz de mi epsilon, tá? E0 mais, e na menos gama z, menos E0 menos, e na mais gama z. Mas E0 mais e E0 menos, e na mais gama z, em z igual a 0, são simplesmente isso aqui. E0 mais, menos, E0 menos. J ômega simplifica nos dois lados, o sinal negativo sai, tá? E resulta para nós que HY, o campo H na direção Y, é simplesmente a raiz de mi epsilon sobre mi, vezes E0 mais menos E0 menos. A mesma coisa nós fazemos aqui com o campo EX, tá? Pegamos o valor de, ou melhor, com o campo HY, pesamos a derivada de HY em relação a Z, é isso aqui. Tá? O que significa então para nós que menos, né? Menos HY, entra o sinal negativo aqui, vai ficar menos J ômega epsilon EX vai ser igual a menos gama, tá? Menos J ômega raiz de mi epsilon, tá? Vezes H0 mais menos H0 menos. Tá? De novo, simplifica esses dois. Resulta que x é igual a raiz de mi epsilon sobre epsilon H0 mais menos H0 menos. Ok? Então, só recapitulando o que a gente fez. A gente, primeiro, verificou que aqui dentro há necessidade dos campos serem representados por duas ondas, uma que vai e outra que vem. Tá? Não pode ser uma onda só. Depois, a gente considerou que nós estamos bem na interface em z igual a 0 e as duas equações ficam dessa forma, para os campos. Ora, mas a gente também sabe que as equações de Maxwell, tá, nos obrigam que essas duas igualdades sejam observadas. Se para essas duas igualdades serem observadas, o que nós temos que fazer é derivar essas equações aqui. Derivando as equações aqui em relação a z, nós encontramos esse resultado aqui. Ora, mas essas derivadas aparecem, né, nessas duas equações. Substituindo o valor disso nas derivadas, a gente iguala o valor das derivadas com a propagação. E encontra essas duas equações, uma expressão para o campo H e uma expressão para o campo EX. Bom, então para a gente conseguir continuar, vamos copiar agora essas duas expressões, isso que nós já sabemos. Tá? Lembre, nós estamos ainda no meio 1. Tá? E depois de todo esse trabalho, nós chegamos ao seguinte resultado. Escrevendo de outra forma mais interessante, o nosso resultado é que HY vai ser igual. Aqui a gente pode adiantar o seguinte: a raiz de mi epsilon sobre epsilon, tá? Se nós... Isso aqui, obviamente, é
a raiz de μ vezes a raiz de epsilon sobre epsilon. Se eu multiplicar isso aqui pela raiz de epsilon em cima e embaixo, eu vou conseguir epsilon raiz de μ sobre epsilon raiz de epsilon. Epsilon simplifica, isso aqui é a raiz de μ sobre epsilon. Tá? Então, esse termo aqui é raiz de μ sobre epsilon. E esse termo aqui é o inverso, raiz de epsilon sobre μ. Tá? Mas o que são, antes de mais nada, o que são os campos Hx e Hy? Que resulta do somatório das ondas da onda que vai com a onda que vem. É o que a gente costuma chamar de campos totais. Ou seja, é os campos que a equação da onda resolve para nós aqui. Tá? Ou seja, não é só a onda que vai, não é só a onda que vem, mas é todos os campos. Em qualquer ponto aqui, você sempre tem um somatório dessas duas ondas. Sempre em qualquer ponto desse espaço. Tá? Então, se eles são os campos totais, na verdade, eles são, tá, a soma, tá, dos campos totais magnéticos. Então, de H0 mais, em 0, né, mais H0 menos. Ora, esse H0 mais H0 menos, então, é igual a raiz de epsilon sobre μ, tá? E0 mais menos E0 menos. E o EX é os campos totais na direção x. E os campos totais na direção x são E0 mais E0 menos. É o somatório do campo que vai com o campo que vem. E isso aqui, E0 mais E0 menos, tá, é a raiz de μ sobre epsilon, H0 mais menos H0 menos. Então, vou apagar isso aqui agora. Está lá em cima o resultado. Isso aqui também é sabido. Vamos trocar de lado isso aqui, porque aqui ele está bem ruim. E vamos fazer o seguinte. Nós vamos trocar de lado isso e vamos somar e subtrair essas duas equações. Então, se a gente trocar de lado aqui, a gente tem a raiz de μ sobre epsilon de H0 mais H0 menos é igual a E0 mais menos E0 menos. E a raiz de μ sobre epsilon de H0 mais menos H0 menos é igual a E0 mais E0 menos. Ok? O que dá a soma disso aqui? Esse termo dá 2 raiz de μ sobre epsilon H0 mais. Esse termo anula. Vai ser igual a 2 E0 mais. Esse termo anula. O que resulta para nós uma relação bastante importante, porque ela nos diz, esse aqui também simplifica, que raiz de μ sobre epsilon H0 mais é igual a E0 mais. Ou seja, a razão entre o campo elétrico naquele ponto ali
E o campo magnético é raiz de μ sobre epsilon. A gente já falou disso. É a impedância característica do meio. Tá? Mas nós não vamos substituir isso pela impedância característica do meio, porque por enquanto isso não é necessário. Tá? Seria só a introdução de mais uma constante, né, mais uma definição, nesse momento, que pode, por incrível que pareça, só atrapalha mais. Tá? Embora a maior parte da literatura diga que não. Tá? Mas nesse ponto eu sou meio chato. Então, nós somamos e encontramos essa relação. E agora nós vamos subtrair. Ou seja, a gente vai subtrair H0 mais H0 menos raiz de μ sobre epsilon igual a E0 mais menos E0 menos. E raiz de μ sobre epsilon, H0 mais menos H0 menos, que é igual a E0 mais E0 menos. Ora. Tá aqui, tá aqui. Então, esse termo menos esse termo se anula. Esse termo menos esse termo dá mais esse termo, dá a raiz de μ sobre epsilon H0 menos. Esse termo menos esse termo se anula. E esse termo menos esse termo dá menos 2 E0 menos. E aqui dá mais 2. Simplifica esse 2 aqui e a gente encontra outra relação bastante importante. Porque agora relaciona a onda que vai, a onda que volta, e não relaciona a onda que vai. E essa relação diz para nós, então, que raiz de μ sobre epsilon da onda que retrocede, naquele ponto, z igual a zero, é igual a menos E0 menos. Tá? Então, são diferentes por causa do sentido da própria onda. A gente somou, encontrou isso, subtraiu, encontrou isso. Ótimo. Já nesse ponto aqui, no meio 2, a gente não tem onda regressiva. Então, obviamente, a nossa relação vai ser a mesma. Tá? Então, em 2, no meio 2, a raiz de μ sobre epsilon de H0 mais, que vai é igual a E0 mais. Ok? No ponto, no meio, H0 mais, no meio 2, E0 mais, no meio 2. Tá? Só para não haver dúvidas. A única diferença do meio 2 para o meio 1 é que aqui tudo é vácuo. Então isso aqui é μ0, ε0, μ0, ε0. Aqui é μ0, mas aqui não é ε0. Então esse epsilon aqui é, na verdade, a ε0 vezes a permeabilidade relativa, εr. Quantas vezes a nossa permissividade, desculpa, permissividade relativa. Quantas vezes a nossa permissividade é maior que o vácuo. Tá? Então essa equaçãozinha aqui pode ser substituída, tá, no meio 2 simplesmente por raiz de μ0 sobre ε0 vezes 1 sobre raiz de εr, tá, H0 mais igual a E0 mais. Tá? Então, isso aqui tudo no meio 2. Então, essa é a nossa relação importante que nós vamos utilizar. Bom,
Nós estudamos na aula passada as condições de fronteira. E as condições de fronteira nos dizem que os campos tangenciais não podem sofrer uma variação abrupta quando eles atravessam uma interface entre dois meios. O que significa, na verdade, que os campos totais no meio 1 têm que ser exatamente na interface iguais aos campos totais no meio 2 o tempo todo, dependente do tempo passar ou não. Então, essa é a nossa condição de fronteira. Vamos anotar aqui. Condição de fronteira. Os campos totais no meio 1, que, por exemplo, o campo magnético vai ser dado por H0 mais H0 menos. Tem que ser igual, isso aqui no meio 1. Tem que ser igual aos campos totais no meio 2, que é só H0 mais no meio 2. Ora, mas a gente sabe que H0 mais no meio 1, o que é? É a raiz de ε0 sobre μ0 E0 mais H0 menos no meio 1, H0 menos no meio 1 é eu estou invertendo a raiz, tá? Na verdade, a divisão aqui. Tá? É mais, mas não, é menos, né? Então aqui não é mais, aqui é mais. Vamos botar assim, como tem que ser, para ficar adequado. Aqui é mais, abre parênteses, menos a raiz de ε0 sobre μ0, E0 menos. Isso aqui é igual a quê? O valor de H0 mais no meio 2. E o valor de H0 mais no meio 2, isso aqui é tudo no meio 1, vai ser igual a raiz de εr vezes a raiz de ε0 sobre μ0 vezes E0 mais. Ora, as nossas impedância característica invertidas, né, porque isso aqui é o inverso da impedância característica, são simplificadas e a gente encontra simplesmente que E0 mais menos E0 menos é igual a raiz de εr E0 mais. Legal. E isso vai ter um resultado muito interessante. O resultado que tem é o seguinte. Se nós definimos que gama, por definição, é igual ao campo E0 menos na interface sobre o campo E0 mais, ou seja, esses dois aqui. Tá, vamos até desenhar na cor deles, só para não ficar bonitinho. Tá? Então, é igual a E0 menos sobre... E0 menos era azul, vamos botar certo. E0 menos sobre E0 mais, para a gente entender bem o que é isso aqui. O que nós estamos definindo é o
Coeficiente de reflexão. O que é o coeficiente de reflexão? O coeficiente de reflexão é o campo que volta, se nós temos um observador aqui, tá? É o campo que volta na nossa direção, divididos, é quanto volta do campo em relação ao campo elétrico, ou seja, a onda eletromagnética que nós estamos incidindo na nossa interface. Isto é o nosso coeficiente de reflexão. Se eu defino o coeficiente de reflexão gama como isso, o que eu consigo, usando esta equação aqui, que foi obtida a partir das condições de fronteira, é que E0 mais menos E0 menos, mais E0 menos é gama E0 mais, menos gama E0 mais, vai ser igual a raiz de εr vezes E0 mais no meio 2. Mas quem vale E0 mais no meio 2? E0 mais no meio 2, gente, tem que ser, pela condição de fronteira, igual aos campos totais, ou seja, a soma do que tem no meio 1. Ou seja, isso aqui tem que ser igual à soma desses dois. Senão, nós estamos... Então, E0 mais no meio 2 é igual aos campos E0 mais no meio 1 mais E0 menos no meio 1. Que são exatamente esses dois aqui. Tá? Então, a gente não precisa nem botar o índice. Ficamos só com... Então, isso é o mesmo valor disso aqui. Por quê? Porque eu defini isso como condição de contorno. Tá? Ora, isso aqui nos diz que E0 mais vezes 1 menos gama é igual a raiz de εr, permissividade relativa, aqui está faltando uma coisa, né? E0 mais, mas E0 menos, na verdade, da mesma forma que aqui, é o quê? É o coeficiente de reflexão vezes E0 mais. Então, é a raiz de εr vezes E0 mais 1 mais o coeficiente de reflexão gama. E0 mais simplifica e nós vamos descobrir que a raiz da permissividade relativa é igual a 1 menos o coeficiente de reflexão na interface sobre 1 mais o coeficiente de reflexão na interface. Que também pode ser escrito que a permissividade relativa do meio 2, que é o que tem permissividade relativa, diferente de 1, a permissividade relativa do meio 2 é a razão entre 1 menos o coeficiente de reflexão e 1 mais o coeficiente de reflexão ao quadrado. Isso é, basicamente, uma forma de se conseguir o valor da permissividade desse meio. Tudo que a gente precisa é garantir que aqui não exista, vindo lá do fundo, uma onda eletromagnética. Vocês vão dizer, não existe meio infinito, a menos que eu jogue uma onda para cá e o meio infinito seja o espaço. Tá? Acontece, gente, que vocês já devem ter visto quando a gente estudou a propagação de campos em meios com perdas dielétricas,
é que se esse meio tem uma perda de elétrica suficiente, não precisa ser muito, tá? O que acontece com a onda eletromagnética é que ela atenua tanto que quando ela chegar em uma eventual interface aqui no fundo, não haverá onda refletida. E não havendo onda refletida, valem essas equações. Ou seja, em meios com perdas, com altas perdas, nós conseguimos determinar o valor da permissividade desse meio a partir da onda refletida pura e simples. Um trabalho muito importante foi feito com um satélite jogando uma onda de radar para medir o relevo da Terra. Existe mais de um satélite que faz isso. Quando os caras fizeram isso, o que eles descobriram é que também, medindo esse coeficiente de reflexão, que era medido aqui, você joga o sinal da antena e pega a conta de volta, eles conseguiram também determinar o quê? A permissividade da superfície da Terra. Porque a onda eletromagnética, obviamente, refletia, e o que entrava lá, eventualmente, se refletisse em alguma diferença interface que significasse uma variação no solo, não era suficiente o sinal que voltava, né? O sinal se perdia aqui dentro e não retornava nada, e este valor nos dava uma ideia muito boa de exatamente do qual é a permissividade da superfície da Terra. E a permissividade da superfície da Terra, gente, está muito relacionada ao teor de água, ao teor de umidade, que é um material de altas perdas. Então, se sabe, né? E se é um material de altas perdas, mas a água salgada é quase condutora, sob certos aspectos, sob certas frequências. Tá ótimo, não tem problema nenhum. Vocês sabem que tanto faz a gente usar epsilon linha menos j epsilon duas linhas, ou usar sigma, tá? Equivalente, onde a gente coloca epsilon duas linhas para dentro do sigma equivalente. O fenômeno é o mesmo, tá? E os resultados são idênticos. Então, essa é a primeira nossa grande aplicação de reflexão em interfaces com meios infinitos ou na prática infinitos. Tá? Falta só um valor, e afinal de contas, quanto passa desse campo, só para encerrar esse texto, porque é uma parte muito curtinha, tá? Quanto passa do campo para dentro do material? Ou seja, qual a relação que nós vamos definir por tal, entre a onda incidente, ou melhor, a onda transmitida, E0 mais, sobre a onda incidente, E0 mais. Ou seja, aqui no meio 1 e aqui no meio 2. Mas, de novo, aplicando a condição de contorno nos diz que E0 mais no meio 2 tem que ser igual a E0 mais no meio 1 mais E0 menos no meio 2. Desculpa, E0 menos no meio 1. Tá? Então, o campo total aqui, que é a soma do campo que vai com o campo que volta, tem que ser igual ao campo que está no meio 2. Tá? Ora, substituindo direto aqui, tal então é E0 mais E0 menos sobre E0 mais. Mas E0 menos sobre E0 mais é gama. Então isso aqui é E0 mais sobre E0 mais E0 menos sobre E0 mais. Isso aqui é gama. Então, se nós conhecemos o coeficiente de reflexão, nós conhecemos o
coeficiente de transmissão. Então, o coeficiente de transmissão na interface tal vai ser igual exatamente a 1 mais gama. Lembrem, essas duas equações valem tão somente para interface com o meio infinito, ou meio com altas perdas. Ela não vale se vocês estão tratando de baixas perdas com a lâmina dielétrica. Ou seja, uma chapa com baixas perdas, aí não vale essa equação. Que é exatamente o assunto que nós vamos tratar na próxima aula. Muito obrigado.